pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui. Se minha voz estiver ruim é porque eu fiquei doente esses dias, né? É aquela história de clima, né? Fica quente, fica frio, fica frio, fica quente. E São Paulo, vocês sabem como é que é, né? Quem mora aqui na capital só se ferra, porque você vai pegar transporte público. Comecei um curso agora, né? Cursinho. Porque a gente estuda mesmo, né? A gente gosta. Eu gosto de estudar, então pra mim tá sendo bom, tá sendo legal. E fazia um tempo que eu não pegava metrô. Então pra mim, gente, quando eu você chega lá às 7 da manhã, vai pegar o metrô tá assim, né? Você não consegue nem entrar direito. É difícil, complicado, né? Chega lá perto da estação lá que todo mundo entra lá e te esmaga, assim. Não tem lugar pra pôr o pé. E sabe, e tem sempre aquela pessoa pontual que vai espirra no seu cangote aqui, né? Que dá vontade de você morrer, derreter, mas tudo bem. Né? Irritante, mas tudo bem. A gente releva. Aí esse final de semana aí eu fiquei doente. Fiquei gripada, tanto que ontem eu também nem fui no curso, que eu falei assim, rapaz, eu vou passar gripe pros meus coleguinhas, né? Hoje eu já fui, de máscara, tudo bonitinho, né? Mas é assim, é a vida do o pobre só se ferra que pega transporte público. Enfim, hoje foi o dia da greve. Talvez eu solte o vídeo ainda hoje, não sei. Né, se eu nem edito os vídeos, cara. Eu só não solto os vídeos por pura preguiça. Eu tenho um monte de vídeo lá guardado. E falo assim, ai, que preguiça de colocar uma intro, assim, que é só a intro que eu ponho, aumento o voluminho lá, pronto, ferre-se, mas tudo bem. Porque normalmente eu nem corto o vídeo. Porque eu acho assim, eu gosto de falar o que eu tô pensando. Então eu vou falando o que eu tô pensando. E é por isso que os vídeos ficam uma porcaria. Mas fazer o quê? É o jeito que eu faço os vídeos, né? Eu não tenho criatividade pra ficar colocando meme e tal. Tanto que até a posição da câmera é uma droga. Porque, tipo, fica cortando assim a cabeça. Mas fazer o quê? Agora eu tô numa posição aqui que dá pra vocês verem um pouquinho essa minha parte aqui do meu quarto, que eu gosto bastante. Tem uns Bakugous aqui, muitos Bakugous. Aqui a pilha de My Hero. Aqui umas coleçõezinhas aqui, Caricano, Honey Clover, Honey ali. Tal, tem um Sandro aqui, né? Vocês podem ver. Enfim. Então, eu tô lendo coisa tão aleatória. Gente, eu li 2 livros sobre Segunda Guerra Mundial. O primeiro foi sem querer, não era bem um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Era um livro que tem a parte das guerras, sim, mas era uma biografia. Eu vi essa biografia, eu gosto de fuçar em canais de literatura, né? Porque a gente é louco. Então a gente vai lá fuçar, ver o que a galera tá lendo, porque eu não gosto de ficar no TikTok, não gosto de TikTok. Pra mim, TikTok eu não gosto, não é do meu gosto. Shorts do YouTube também não é do meu gosto. Eu gosto de ver vídeo longo, completo, que as pessoas falam. Eu gosto de ver as pessoas falando, né? Eu não sei, eu sou assim. Vídeo curto pra mim é só se for meme pra dar risada e pronto, só isso. Porque pessoas falando de literatura pra mim, eu quero saber mais, eu quero saber. Mas a pessoa só fala assim, isso, aí eu já olho assim e falo... Ele falou e eu não entendi nada. É coisa minha. Coisa de gente velha. Não, é loucura mesmo. Enfim, aí fui ver um vídeo da Tati Feltrin, que eu acho muito legal o jeito que ela fala. Ela fala bem, ela fala bonito. Eu não consigo ter essa articulação dela pra falar. Gente, tem gente que nasceu pra falar bem, né? Vamos combinar. E tem gente que fala igual eu. Tudo fanho, tudo... eu acho que... Não sei. Enfim. Cursos de oratória aí, preciso fazer. Mas tenho preguiça também.
Enfim. Então ela tava lá, voltando pro assunto, eu de vago mesmo. Aí, voltando pro assunto. Eu tô doente. Espero que você não pegue gripe aí por estar me olhando. Aí você vai lá, é extrasensorial. O pessoal pega a gripe vendo o vídeo da outra. Enfim. Aí ela estava lendo. Ela fez a resenha do livro do Stephen. Eu não sei pronunciar, tá? Vocês vão me matar, vão falar um monte, você pronuncia tudo errado, mas eu não tô nem aí. É o Stefan. É Stefan Zweig. Stefan Zweig. Que era Memórias do Mundo de Ontem, alguma coisa assim. O Mundo de Ontem, Memórias de um Europeu. Alguma coisa assim. É a história do Stefan Zweig. Eu não sabia que ele era esse cara. Eu não fazia ideia de quem era esse cara. Só que aí eu falei... ela contou de um jeito, ela falou assim, nossa, que livro bonito. Eu falei, que livro bonito? Ah, eu quero ler coisas bonitas. Ultimamente eu tô lendo toda coisa ruim, né? Aí ela foi explicando que conta a história dele e tal, que ele era um escritor e não sei o que. Eu falei assim, legal, vou pegar esse livro pra ler. Aí eu fui lá na plataforma do Biblion, que eu indico aqui pra vocês, se vocês são pobres igual eu, tá? Ela é autorizada, viu? Não é que você está cometendo um crime. Quando você baixa o PDF, você está cometendo crime sim, tá? Tem a lei do plágio lá. Do plágio não, tem a lei do copyright, né? Enfim, da distribuição. Você não pode distribuir, é pirata, entendeu? Agora o Biblion não, o Biblion é uma plataforma oficial, é como se fosse uma biblioteca. É uma biblioteca virtual do estado de São Paulo. Então, não é só pessoas do estado de São Paulo que podem acessar, tá? Está lá o aplicativo na Play Store. Enfim, eu como sou pobre fui e acessei lá, né? Que as editoras, eu não sei se eles têm contrato com as editoras, enfim, entra livros lá. E tava esse livro lá, aí eu fui, peguei emprestado, né? Só tem uma cópia, então eu tive que reservar, mas tudo bem. Tem isso também, porque é virtual, devia ter mais cópias, né? Devia ser uso simultâneo para todos os livros, mas enfim. Demorou umas semanas lá, aí eu consegui o livro. E li, gente, que livro bonito. Vou roubar a palavra da Tati. Que livro bonito. É assim, você vê o relato dele. Esse cara, ele era um austríaco. Ele nasceu em 1890 e poucos. Tipo, na brada do século deles lá, né? Então, assim, ele era austríaco, ele era judeu também, né? Normalmente tem grande parte do povo da Áustria era judeu, eu acho. Não sei. Enfim, ele era judeu também, né? Não sei, eu não lembro se ele seguia a religião ou não, mas ele era judeu. Enfim, aí vai contando a história dele, desde criança, sabe? Ele cresceu numa família um pouco rica, né? Um pouco mais abastada. E aí ele contava dos costumes lá da escola. A escola era o mesmo modelo de hoje, pra vocês verem como a escola não muda muito, né? Algumas outras escolas pontualmente são diferentes, mas na essência a escola é aquela história. Um monte de carteiras, você sentado em fileiras lá com seus coleguinhas, sem poder respirar, sem poder ir no banheiro. O professor no centro da sala lá, divagando os conhecimentos dele, lá jogando na sua cara, e você absorvendo, fazendo testes e essas coisas. Era isso, né? Não mudou muito, de 1800 pra cá, continua a mesma coisa. Enfim, e esse jovem, o jovem Stefan, ele fazia lá as atividades e tal, só que aí, uma coisa engraçada é que naquela época, lá em Viena, que é a cidade que ele mora, lá na Áustria, era muito propenso às artes, então era muito divulgado. Artes no sentido assim, a arte erudita mesmo. Então, no caso, livros, as pessoas gostavam muito de ler, porque na época não tinha televisão, não tinha... Não sei se tinha rádio, acho que não tinha rádio, gente, nessa época. Não lembro quando o rádio foi inventado, enfim. E nessa época ele lia livros e tal. E os círculos de amizade, sabe os grupinhos da escola?
Era basicamente isso. Então você tinha o grupinho de literatura ali, o grupinho de teatro, que era o teatro, era muito o de artes visuais lá, que a galera que estudava quadro. E era assim, e a galera dividia assim os grupinhos. E aí ele falava que ele odiava matemática, eram as matérias que ele não gostava, eram exatas, essas coisas assim, ele gostava mesmo de literatura. Ele era do grupinho de literatura. Ele apreciava música também e teatro, mas ele era muito voltado para a literatura. Então ele fala que quando os seus, não sei se é uns 11, 12 anos, 15 anos, ele pegava todo o dinheiro dele e ia pra teatro, entendeu? Quando eles davam os rolês deles lá, eles em grupinhos, eles iam pros cafés, se eu não me engano, eram os cafés que eles achavam revistas e literatura, né? Então eles se versavam nisso, gostavam de ver essas coisas, né? E assim, o status lá era o seguinte: você foi cumprimentado por um ator lá renomado de Viena. Então a pessoa pegava autógrafos e tal. Nossa, eu vi a peça de fulano de tal. Então era tipo, é igual o Neymar hoje em dia. Você fala assim, peguei um autógrafo do Neymar, nossa, incrível. Você posta em todo lugar. Naquela época era assim, só que com o teatro local, porque o teatro de Viena era muito famoso, né? Então ele tinha isso lá, né? Era bem famoso a arte em Viena. Então é legal pra caramba você ver isso, sabe? Ele escreve de um jeito, é muito gostoso o livro. O livro é bacana demais, porque tipo, ele não escreve daquele jeito que você não entende nada. Eu não sei se é a tradução, né? Quem sabe, porque é aquela história, você aprecia o livro do autor ou você aprecia a tradução, né? Porque não está no idioma original, entendeu? Alguém traduziu. A menos que seja literatura brasileira, no meu caso, né? No meu caso, literatura brasileira, porque é o idioma meu, é o idioma original, então Machadão, né? Ou você ama ou você vê. Enfim, aí, voltando lá, ele costumava ir pro teatro, ele gastava a mesada dele em teatros, e nos cafés, gente, eu não sei se eram os cafés ou as livrarias, você entrava lá, você não precisava comprar necessariamente, você podia ficar 2 horas sentado lá sem tomar nada que o cara não ia te expulsar, entendeu? Então a galerinha da escola, meio que para economizar dinheiro, fazia isso, chegava lá nos cafés, ficavam lá sentados debatendo e tal, e pegando, tinha sempre uma sessão de livros lá. E nessas sessões de livros, era legal que tinha tratados, tinha folhetos, tinha coisas assim que eram novidade, né, de outros países, novidades na região também, publicações de autores jovens. Então ele gostava mais, ele gostava de literatura em geral, mas a literatura que ele mais gostava era a literatura dos jovens, né? Não literatura juvenil, assim, não, conto pra criança. Não, literatura que os jovens escreveram, ou seja, pessoas da idade deles estavam escrevendo. Pessoas mais jovens, não aqueles caras de... Ele tinha uma resistência, assim, ele falava que ele não gostava que... que era o seguinte, lá antigamente, o jovem era muito desrespeitado, assim. Não, desrespeitado não. Ele era desprezado, não sei se essa é a palavra certa pra colocar aqui, mas ele era... como é que eu posso dizer? Não era levado a sério. Vamos pegar o Chorão aí falando que o jovem no Brasil não é levado a sério, então. Também naquela época não era levado a sério, né? Então, por exemplo, eu sou um médico. Sou uma médica recém-formada. Quando eu for atender o paciente não vai ir com a minha cara. Ele não vai querer me ouvir. É provável que ele prefira e exija um médico ou uma médica. Não sei se naquela época tinha esse negócio de homem ou mulher, né? Mas ele vai exigir um médico mais velho, entendeu? De uns 50 anos, né? No mínimo, 50 anos. Por quê? Porque é aquela história, ele tem mais experiência, ele tem essa idade, então ele tem mais experiência, ele tem mais bagagem. O cara que saiu da faculdade agora, ele não tem tanta experiência, então ele é muito mais provável essa pessoa que acabou de sair da faculdade cometer erros, entendeu? Fazer coisas erradas, porque
entendeu? Por causa da falta de experiência. Então era muito contado esse negócio, assim, cargo político, você tinha que ter tantos anos, mais de 50, 40, 50 anos, para você obter um cargo político. E provavelmente ser homem também, né? Mas isso não importa muito, porque não é o assunto. O assunto é que você, quanto mais velho você é, mais você é confiável. Então, na literatura era isso. Quem era renomado eram os mais velhos, de 50 anos, carreira, que tem 30 anos de carreira e tal. Então, estreantes, os famosos rookies, eles se ferravam, né? Porque as pessoas não liam tanto assim. Porque ele não tinha carreira consolidada, né? Era só um trabalho ou outro, acabou de ingressar, então eles eram martelados mesmo. E aí, essa é a visão do Stefan. Ele ficava com essa resistência, assim, a coisas mais velhas. Tipo, ele apreciava, claro, mas pra ele achava que a juventude tinha que ter espaço também. Que eles tinham ideias também, que eles tinham voz também. Então, pra ele, ele queria muito abrir um espaço pra juventude. Então, era isso, né? Então, o grupinho dele, basicamente, gostava especificamente disso. Aí ele vai contando que, à medida que eles foram se apaixonando por literatura, eles começaram a mandar trabalhos pras revistas, né? Que as revistas pegavam e publicavam. Acho que é mais como aquela história assim, lembra quando os jornais... Não sei se ainda faz isso porque eu não leio jornal mais físico, né? Mas publicava crônicas, publicava tirinhas, charges, né? Então, eles faziam isso. Mandava crônicas, não sei se é especificamente crônicas, gente, mas poesia, essas coisas assim, eles mandavam lá, e aí a revista avaliava e tal, e decidia, né, se ia publicar ou não. E aí teve um caso dele, eu acho que ele até conseguiu ser publicado, muitos dos colegas deles conseguiram ser publicados, pra vocês verem que meio que não faz muito sentido a visão dele, porque eles, sim, tinham um espacinho, né, não muito grande, mas tinha um espacinho. E um amigo dele, não, um cara da idade dele, né, que ele não conhecia. Eu esqueci o nome dele. É um nome em alemão lá. Um cara lá, o Hofstad, sei lá. Ele conseguiu, com a idade dele, ou até um pouco antes de idade dele, ele conseguiu um grande reconhecimento, que ele foi publicado numa revista lá grande, assim, sabe? E até os círculos de pessoas mais velhas falavam bem, falaram que era impecável o trabalho do rapaz, né? Então, aquilo lá, quando ele viu aquilo, engraçado que ele não sentiu inveja. Normalmente a pessoa fala assim, nossa, o cara é mais novo que eu e tá conseguindo sucesso, eu sou um lixo, né? Ele não sentiu isso, ele falou assim, ainda bem que temos este cara tá representando a gente, olha só. Se inovar, entendeu? Se ele é bom, quer dizer que entendeu? Nós jovens podemos, né? Podemos fazer isso. E aí ele foi lá, esse menino deu uma palestra, esse jovem aí, só que é engraçado ele falando, né? Ele descrevendo, ele falou assim, rapaz, quando eu vi ele, não parecia que ele tinha aquela eloquência, aquele jeito de escrever, nem nada, porque era um rapaz magro, altão, assim, de cabelo meio assim, todo, né, todo... Falava baixo e tal, não sei o que. Mas à medida que ele foi proferindo o discurso, ele viu, é realmente esse cara que escreveu, tal, não sei o quê. E aí ficou essa muito marcante. Tem uma frase que ele fala lá, que ele não era um gênio, então ele escolheu o caminho mais longo para ser escritor, entendeu? Ele não foi recebido a holofotes quando ele tinha um trabalho autopublicado, mas ele foi indo aos poucos, amadurecendo como escritor, que é o caminho normal, né, gente? Não é sempre que você vai, publiquei um trabalho aqui, fiz um desenho aqui, nossa, eu sou um gênio, vou ganhar todos os holofotes. Não é assim, né? O caminho mais normal, o caminho considerado... Acontece, não vou falar que não acontece. Acontece do cara ser um gênio, um prodígio, mas o caminho mais normal é a pessoa ir amadurecendo, ganhando credibilidade aos pouquinhos. Aí tudo bem. Aí ele vai contando depois que ele foi fazer faculdade, né? Porque ele não queria um trabalho. Ele não queria um trabalho fixo, assim. Pra ele não fazia diferença.
Ele não queria isso. Ele, e tampouco ser escritor. Pra ele, era uma coisa natural a se fazer, não era uma obrigação. Então ele foi postergando as coisas. Aí ele entrou na faculdade, ele simplesmente foi fazer faculdade por causa disso. E também por causa que aquela história, né? Faculdade é status, o cara estudou e tal, não sei o que. Então ele foi fazer filosofia, que é a matéria, e ele disse que era a matéria, não porque ele tinha amor por filosofia, como a gente sabe, ele gostava de literatura, mas era a matéria que que ele ia ter mais tempo livre. Por quê? Porque era só estudar depois uns livros. Olha só a cabeça do cara, não é eu que tô falando, é ele que falou lá no livro dele. Não me matem, vocês, professores de filosofia, vocês que estudam aí. Olha o pensamento do cara. Ah, eu vou estudar, tipo assim, quando tiver na época dos exames, é só eu correr com os livros tudo, entendeu? E passar no exame. Basicamente isso. E eu acho que não tinha matemática e filosofia, por isso que ele fez também. Aí ele foi fazer filosofia. E aí ele saiu de Viena, porque ele já tava, acho que, ganhando certo reconhecimento por causa dos textos dele. E ele, como ele era meio privilegiado, assim, e tal, né, a família lá, então ele já começou a ser reconhecido, assim. E ele não gostava disso. Enchia o saco dele. Então ele falou assim, vou pra outro país. Aí ele foi, eu não lembro pra qual país que ele foi, eu não sei se foi França, ele foi pra um outro país lá. A Europa é tudo grudado, os países mesmo, né? Dane-se. Vou pra onde quiser. Ai, como eu queria que o Brasil fosse assim. Aí você pegava um trem e você já tava na Itália. Nossa, legal demais. Enfim, pegou o trem e foi pra outro país. Beleza. E lá ele começou a vida dele e tal. Aí ele foi contando como é que era a vida dele lá, que ele passava lá nos cafés, que ele conhecia gente nova. Então ele é muito conversadeiro, pelo que parece, porque ele conhecia todo mundo. Ele foi conhecendo pessoas, conheceu gênios da música, conheceu... E o pior é que todas as pessoas que ele conhecia, uma hora ou outra ia ficar famosa, entendeu? Porque era rede intelectual, porque eles gostavam de coisas intelectuais, eles gostavam de aprendizado, gostavam de literatura, música e tal. Então as pessoas que ele ia conhecendo naturalmente foram para esses caminhos acadêmicos e eles se saíam muito bem, entendeu? Então são gente que se tornou famosa. Então ele foi... conheceu o Romain Rolland lá, que era um escritor lá, conheceu... Teve uma hora que ele conheceu o Freud, cara, da psicanálise lá, aquele cara que você estuda lá, mano. É ele que conheceu ao vivaço, entendeu? Então, assim, ele conheceu um monte de gente. E é muito doido isso. Aí ele vai lá e vai contando a história dele lá, que ele vai passando pelos países e tal, não sei o quê. E é legal que ele fala dos relatos assim que na época o mundo tava totalmente em paz, não tinha guerra há 50 anos, né? Então, a galera esqueceu que era guerra, a galera esqueceu. E naquela época lá de 1900 e pouco pra frente, eu não sei se ele foi 1910, alguma coisa. Aí ele falou que o mundo tava mudando, que as pessoas, as jovens, não estavam mais... Tanto que ele tem um capítulo dedicado só pra isso, tá? Falando como foi a mudança, né? Que as jovens não estavam mais usando aqueles vestidões, cobrindo as pernas, né? Agora elas usavam saias mais curtas, né? Não tão curta como hoje em dia, mas as saias mais curtas mostrando os calcanhares. Ele falava que antigamente, se a pessoa mostrasse, se a jovem mostrar o calcanhar, era um escândalo, sabe? Então, tipo, mostrar cotovelo não pode. Então pra ele foi um negócio assim que ele agradou ele, que ele tava com uns 20 e poucos anos e falava assim, ai, que bonito ver um casal lá andando de braços dados, porque antigamente a mulher não podia nem chegar perto do cara, né? Porque a aia tava lá. Tava lá a governanta, não podia. Entendeu? Então ele fala isso, que era mais comum. Os jovens não usavam mais aqueles fraques, assim, já usava camiseta normal, cabelo diferente, corte assim. Então ele agradou ele. Ele gostava de ver isso. Aí tudo bem. Foi mudando a visão de mundo, né? E aí nisso ele parava pra pensar e falava assim, rapaz, a gente tá quase conseguindo a unificação mundial. Naquela época eles pensavam nisso, né? Que a Europa ia se tornar um só, tal, e depois ia arrastar o resto do mundo, todo o país, e a paz mundial ia ter. E aí, tava tudo certo, ele tava fazendo as coisas dele lá, desenvolvendo como escritor, né? Assim...
E aí chega uma parte lá, eu tô correndo muito porque eu li esse livro já faz um tempinho, você sabe que minha memória é uma droga, então eu vou esquecer coisa pra caramba, vai ter coisa que eu não vou citar aqui, mas aí é bom que você lê o livro e você vê. Enfim, aí estoura a Primeira Guerra Mundial, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. E ele falou que foi horrível, tipo, foi horrível, porque era um negócio assim, que a Primeira Guerra Mundial, o povo dele lá em Viena achava que era um evento. Tipo, os jovens começaram a se voluntariar de bom grado, tinha festa na rua, confete, sabe, as pessoas com carros brilhantes, assim, os jovens soldados com roupas todas bonitas, todas não sei o que, recebendo honrarias, ganhando flores, as mulheres lá, sabe, se jogando nos braços dos soldados lá e tal, não sei o que, dando de bom grado, assim, as mães dando bom grado seus filhos lá pra guerra, e tipo, a galera sem sacar que era uma guerra, entendeu? Eles achavam que era um festival, tinha música nacionalista tocando pra tudo quanto é lado, confete, coisas assim, não sei o que. E aí eu fiquei olhando assim, pra que isso, cara? Aí ele falou, por causa da inocência da época, porque aquela geração não tinha conhecido a guerra, não sabiam o que ia acontecer. Então pra eles era um evento, pra eles a guerra ia durar uns 2 meses, umas semanas lá, e pronto. Então pra eles era isso. E a gente sabe como é que foi, né? A Primeira Guerra foi, né? Então, mas pra eles, tal. Aí ele vai contando lá de como era tal. Aí tem uma passagem que ele faz, que tem uma hora lá, que ele não gostava de se afiliar em partidos políticos, né? Ele não gostava de ter nada atrelado à política, nada a ver. Então o que ele fazia? Ele meio que escapava disso, sabe? Ele não gostava dessas coisas. Então um dia, só que aí eu não sei, eu não lembro, gente. Ele foi pra um lugar lá que ele tinha que ser mensageiro. Ele trabalhava num escritório lá, ele foi bibliotecário lá durante a guerra, né? E aí ele foi mandado para buscar documentos por causa da Rússia, eu acho que a Rússia ia fazer alguma coisa, e ele tinha que procurar documentos russos pela Áustria. E ele falou, beleza, porque ele queria ver, ele estava escrevendo um livro, eu acho, sobre a guerra, só que ele não tinha visto a guerra de frente ainda, porque o fronte de batalha era mais pra lá, entendeu? E ele tava aqui e aqui tava tranquilo por enquanto, só se ouvia falar da guerra, a inflação subiu e tal, mas não tinha guerra propriamente dita, explosão, gente lá voando, não tinha. Aí ele foi, pegou um trenzinho lá, foi. Aí ele começa a descrever como é que é o negócio. O negócio é feio, cara. Ele fala que ele vê a cidade destruída, gente sem membros, sabe? Pessoas, tudo ferrado. Antigamente, os caras tudo bonito, né? Tudo limpinho, saindo lá, tudo ferrado, tudo sem roupa, tudo zoado. Aí teve uma hora que ele entra num trem lá, cara, que ele pegou o. Tem uma hora, cara, que eu achei muito estranho, que eu achei até engraçado. Foi ele entrando num trem que tinha prisioneiros de guerra, né? E os prisioneiros de guerra e os soldados inimigos estavam brincando, eles estavam conversando e eles não entendiam a língua do outro, mas eles estavam brincando. Aí um mostrou a fotinha da filha, assim, falou, essa aqui é minha filha de 4 anos. Aí os caras ficavam perguntando, assim, sabe, sem gesticulando, sem saber falar a língua, mas falava, tipo, quantos anos sua filha tem? Aí ele falava assim, 4. Aí, tal. E ele achou engraçado aquilo, porque se você for olhar, a guerra é um negócio estúpido, né? Porque uns velhos, normalmente pode ser velho ou não, uns seres acéfalos lá que começa a guerra, que tipo, normalmente são presidentes dos países lá, treta, eu vou declarar guerra, e o povo que não tem nada a ver com aquilo vai pra guerra. Tipo, eu não tenho nada a ver com essa pessoa aqui, vou matar ela em nome de sei lá que. Me explica isso aí. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, não entra na minha cabeça.
Aí tudo bem. E os caras lá, de boas, inimigos lá, trocando lá ideia. Aí ele falou assim, aí ó, olha isso. Olha isso aí. Entendeu? Pra você ver como é que não faz sentido, não faz sentido. E aí ele foi, aí depois ele entrou num outro trem, e esse trem, cara, tava todo ferrado o trem. O trem era um trem hospital. Então ele entrou lá e tinha sangue no chão, tinha gente de todos os tipos de nacionalidade lá, tudo nas macas lá, as macas sem colchão, os caras sem braço, sem perna, delirando lá, gritando. E o médico e os enfermeiros, tudo que nem zumbi, porque eles não estavam dormindo. E eles clamando gente lá, eles falando assim, meu Deus do céu, não tem morfina mais, eu não sei mais o que fazer. O médico lá desesperado, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer, gente, eu não sei o que fazer. E aí ele queria ajudar, né? Então toda vez que parava o trem, ele descia na estação e pegava água lá pra pelo menos limpar, né, alguma coisa, pelo menos jogar na cara do mano, dar pros caras beber. E era água salobra, né? Acho que meu pai chegou, porque o cachorro tá latindo. Enfim. E era aquelas águas salobra, porque não tinha água, não tinha nada. Sei, vocês vão ouvir latino, né? É fazer o quê? É a vida. E beleza, né? E aí ele falando, a gente tinha um sacerdote lá no meio do trem, ele falando assim, gente, eu não acredito que a humanidade ia cometer esse crime. Ele falou assim, coisas que eu já vi, eu tenho 67 anos, mas essa é a primeira vez que eu vejo, que eu penso assim, que eu não acredito que a humanidade conseguiu cometer esse crime, que é matar, né, tipo, os outros. Aí eu falei assim, rapaz. E aí ele foi indo, né, aí foi contando a história da Primeira Guerra. Aí acabou a Primeira Guerra, né, e aí teve 10 anos sem guerra nenhuma. E aí ele foi contando lá como ele foi passando lá a vida, que ele foi melhorando como escritor, foi conhecendo mais gente e tal. E aí, tudo bem. Só que aí o que aconteceu? Começou a ter notícias lá na Alemanha que começou a levantar a orelha dele, né? Ele começou a ouvir sobre um doido lá na Alemanha que tava lá fazendo uns discursos lá, né? Tava ganhando a aprovação do povo lá. Então vocês já sabem, né, quem era, né? O mano lá, ele mesmo, daquele que não mencionamos. Enfim. E esse rapaz, né? Só que a galera lá na Áustria falou assim, não, ele é só um doido. Ninguém vai dar bola pra ele. Porque, em primeiro lugar, o mano bigodinho lá, ele não tinha ensino médio. E para você adentrar numa carreira política, normalmente nesses países assim, Alemanha, Áustria e tal, não sei o que, você tem que ter pelo menos estudo, né? Coisa que o cara não tinha. Então todo mundo achava que era um louco qualquer falando numa cervejaria qualquer e tal, e não ia acontecer nada. Então ninguém deu bola. Isso na visão do povo da Áustria, né? O povo, porque a história se passa normalmente na visão nas memórias do Stefan lá, né? E aí ele falando, Stefan, sei lá qual é o nome dele, gente. E ele falando que a galera não tava nem aí. Mas ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Né? Nunca diga nunca. Tem louco pra tudo. Então. Mas vocês sabem que depois da guerra a Alemanha ficou toda ferrada porque jogaram a culpa toda na Alemanha, né? Da Primeira Guerra Mundial. E aí deu ruim, né? Então. Aí, beleza. Aí ele foi lá. Ficou pensando assim, meu Deus do céu, mais outra guerra não pode, né? Por favor. Aí tudo bem. Aí ele... Peraí, gente, que eu dou umas bugadas, porque eu esqueço, porque eu leio tanta coisa que eu esqueço das coisas, né? O mano chegou e... Ele... Deixa eu dar uma pausa aqui. Enfim, começou a ter essas notícias lá e aí ele já ficou meio assim, né? Mas tudo bem. Aí ele foi... continuou a carreira dele, foi se tornando renomado, bem renomado mesmo. Tal. Uma coisa interessante é que a galera que ele foi conhecendo no meio do caminho, mal sabia ele que muitos daqueles intelectuais que ele esbarrava, pessoas inteligentíssimas,
acabaram se envolvendo no movimento dos nazis, entendeu? Tipo, foi um negócio assim, que ele foi falando e você ficava olhando assim, ele falando, essa pessoa de eloquência extrema, não sei o que, inteligentíssima. Mal sabia eu que seria o ministro de sei lá o que seria o portador de sei lá o que. E aí eu ficava tipo... E muita gente inteligentíssima se envolveu com os nazis. Então, o movimento nazi, por assim dizer, ele levantou muito por causa desses povo aí que é muito inteligente. Porque o Adolfinho, ele não ia ser tão grande problema se ele não tivesse pessoas muito competentes do lado dele. Porque se eu fui lá, aí eu achei interessante esse ponto, e fui lá pesquisar alguns vídeos lá sobre a ascensão desses manos aí, como é que aconteceu, porque não aconteceu do nada. E quando você for ver, é tudo uma arquitetura, assim, uma artimanha mesmo, sabe? Foi tipo sucessões de coisas estranhas acontecendo e pessoas muito inteligentes envolvidas, sabe? Jogando assim pra fazer as coisas. Então é um negócio assim que você fica... Meu Deus. Enfim. E aí, vários desses colegas que ele conheceu, que eram pessoas muito inteligentes, que pra ele eram pessoas pró-liberdade, pró tudo, acabou se filiando. Entendeu? Então ele... né? Teve até... e tal. E aí, quando começou o movimento dos nazis lá na Alemanha, ele queria contra-argumentar com os escritores, assim, ele não queria que tivesse uma segunda guerra, entendeu? Só que tinha escritores que... a maioria dos escritores não quiseram aderir ao movimento de pró-paz, entendeu? Então, meio que ficou desfalcado, então não deu pra fazer nada, sabe? E aí chegou uma hora lá que explodiu, a Alemanha invadiu Polônia, foi aquela desgraça. E aí ele ficou numa sinuca de bico, né? Como é que eu faço, né? Então ele foi embora. Ele foi embora e a partir daí ele foi meio que expatriado, sei lá, cara, como é que fala. Ele não tinha mais pátria, ele foi subjugado da pátria dele, não tinha mais pátria. E aí ele chegou e ele falou que o pior momento assim para ele foi quando tomaram o passaporte dele e ele não podia mais ir pros lugares. Ele viajava bastante, então quando ele pegaram assim, ele falou assim, eu não tenho mais casa para voltar, porque ele foi tiraram a pátria dele e ele não tinha mais lugar para ir porque ele não tinha mais passaporte, então ele tinha que ir para onde ia, entendeu? Principalmente porque ele era judeu, né? Ele era judeu e porque ele era um escritor, ele era um escritor muito famoso. Chegou uma hora que ele era muito famoso, muito famoso. Todo mundo tinha um monte de livro dele lá. E ele foi banido, entendeu? Ele foi banido da Alemanha. Lembra quando os partidos nazis, ele foi lá e baniu o livro. E ele era um dos escritores que foram banidos também. Foram riscados lá do movimento. Mesmo ele nunca tendo falado sobre política e tal, ele escrevia muitos tratados pró outras nações, entendeu? Então ele fazia... ele escrevia assim... quando começou a estourar a guerra, ele não escrevia falando mal das outras nações. Igual muitos colegas dele começou a meter pau, tipo na França, na Inglaterra e não sei o que. E ele não queria isso. Ele não queria meter pau em ninguém. Ele queria exaltar que tinha amigos. Ele tinha amigos na França, ele tinha amigos na Inglaterra, ele tinha amigos até nos Estados Unidos. Então pra ele foi muito difícil, sabe, isso. Ter que ficar longe dos amigos dele. Nem receber carta ele podia quando ele tava lá na Áustria, entendeu? Nem receber carta ele podia. porque é carta de franceses, né? Um que ficou melhor amigo dele foi o Romain Rolland. Não sei como é que pronuncia o nome desse cara, que era um escritor lá, que era pró-paz também. Então ele era muito confidente dele. Só que não deu. Aí ele fugiu, acho que pra Suíça. Eu acho que ele fugiu pra Suíça, onde as pessoas não tretavam com outros países.
Então, aí ele foi. É, ele foi pra Suíça, tal. O que mais que aconteceu na vida dele? Enfim, ele foi pra outros países. Depois deu treta lá na Suíça também. Aí ele foi pra outros países, tal. Aí eu acho que ele foi pra Inglaterra. Se não me engano, ele foi pra Inglaterra. Lá ele viu o Freud também foi exilado. E ele ficou perto do Freud até ele morrer, né? Eles compartilhavam, eles gostavam muito, um adendo aqui, o Zweig, ele gostava muito de colecionar. Então ele colecionava obras assim, do tipo muito... por exemplo, as primeiras páginas de um esboço lá do Beethoven, o original, ele gostava do original. Tinha os livros lá do Beethoven, sim, mas ele queria o que ele escreveu. Então ele ia pra leilão, ele ia pra não sei o que, tal. Então ele tinha várias coisas assim. Wagner, ele tinha um monte de coisa, de um monte de escritor também. Então o original da mão, assim, sabe? Trechos, tal, sei que ele tinha uma coleção muito grande. E ele falou que deixar pra trás foi muito difícil pra ele, né? Porque depois foi tudo bombardeado lá na Áustria, tal, não sei o que. Então pra ele foi muito difícil, coleção mesmo, coleção que ele tinha, né? Coleção de coisas que ele tinha. Originais, cópias, essas coisas, ele tinha muita coisa. Então se perderam, né? Infelizmente. E aí, tudo bem, aí ele foi exilado. Aí na Inglaterra o Freud morreu, né? Depois de... Tinha uns anos lá. O Freud, ele tava muito doente, ele morreu de doença, não sabia disso. Ele tava muito doente, ele se recusava a tomar morfina, essas coisas assim, porque ele falava que ele tinha que sentir a dor mesmo. Então ele não dormia e tal. Chegou uma hora que ele foi em paz, né? Ele tinha um jardim lá que ele gostava bastante. E aí foi assim. E aí nessa época o Zweig já era casado com a segunda esposa dele, né? Que ele teve duas esposas. Eu não sei se... Ele ia casar com a moça, a segunda esposa dele, né? Que ele já tinha se separado da primeira. Mas quando ele foi se casar, teve uma treta lá de que eles falaram que não podiam casar ele, porque foi na hora que a Alemanha invadiu a Polônia, a Alemanha entrou em guerra, alguma coisa assim. E a partir daí eles não podiam mais emitir o negócio de casamento. Enfim, aí ele ficou meio bugado por causa disso. Não deu pro cartório assinar. Aí beleza. Aí depois ele casou, tal. Aí ele foi pra outros países, né? Ele teve uma viagem aqui na América do Sul, em que ele conheceu a Argentina, né? Estados Unidos, ele já conhecia, ele já tinha ido pros Estados Unidos, tal. Fez um monte de conferências e tal. Só que ele tinha muito medo. Ele ficava com aquele negócio da guerra o tempo todo. Então ele ficou meio doido por causa da guerra, né? Então, e aí vai contando a história dele e tal. O final é bem triste da história dele. Eu fiquei chateada. Isso é dito logo no prólogo, não é prólogo, caraca, na abertura. Sabe quando é... Esqueci o nome do negócio. Quando o cara ele faz um... Ele faz o... É prefácio. Prefácio. No prefácio já fala o que aconteceu com ele, né? E se você pesquisar lá dá uma pesquisada rápida, você sabe o que acontece com ele, né? Infelizmente. Né? E foi aqui no Brasil. Por quê? De todos os lugares, né? Ele foi dessa pra melhor, né? Aqui no Brasil. Porque ele né? Tomou uns cianetos lá, né? Não sei se foi cianeto. Foi uns remédios lá. E ele e a esposa dele foram de arrasta. Porque ele não aguentou. Ele era muito... Ele tava muito naquela ansiedade, assim. Ele tava ficando muito assim. Então, pra ele... E aí ele foi e uns meses, alguns anos depois, a guerra acabou. Tipo, se ele tivesse esperado só um pouquinho. Porque ele via a notícia da guerra o tempo todo. O tempo todo. Lá, ele foi lá no Ceará. Ceará não. Foi lá no Paraíba. Ele foi num lugar aí, no Nordeste lá. E lá tava falando da guerra. E ele descobriu que um amigo dele lá foi fuzilado, entendeu? Tipo, então...
pra ele era muito difícil, sabe? Sintonizavam rádios da Alemanha sem querer. Então era sempre assim, a memória da guerra estava sempre à parte. E pra ele, que era um pacifista, era muito doloroso, entendeu? Então. Mas é um livro muito bonito, é uma biografia muito bonita, né? Ele tem vários outros livros. Tem um livro que eu tô interessada que é Brasil, País do Futuro, dele também. Deve ser uma. Ele gostava de fazer biografias. Ele fazia biografias, ele fez biografia, se eu não me engano, do Tolstói ou Dostoiévski. Ele fez umas biografias aí. Então ele tem biografia de um monte de gente que ele fazia, né? E só de você ver a biografia dele, você sabe que é muito bom, sabe? Ele vários pormenores mesmo assim. E ele não gosta de. Ele não gosta de. Gente, o povo tá gritando aqui, mas é assim. Ele não gosta de enrolar. Legal da biografia dele que ele não vai falar, ai, eu estava me sentindo. Não, ele vai e escreve, isso aqui aconteceu neste dia, tá, não sei o que, bom. E é legal, porque é muito gostoso ler a biografia dele. Outra é legal que ele coloca uns trechos lá de coisas assim, é muito legal, muito bacana. E assim, gente, a gente vê a guerra nos olhos de uma pessoa, pelos olhos, né? Pela escrita da pessoa, pelo relato da pessoa, a gente fica meio chateado. Eu fiquei chateada. Quando eu terminei o livro, eu fiquei bem chateada. Eu falei assim, rapaz, olha que é isso, cara? E o pior é que eu li um outro livro. Eu li um outro livro em seguida desse, de um cara que realmente estava lá na guerra. Ah, não foi um livro que eu li. Eu vi um vídeo de um outro autor que ele realmente estava lá, que ele foi para os campos de concentração e foi, assim, um relatório assim, terrível. Então, pro Zweig, que era o... que ele era... que viu de fora a situação já foi terrível para ele, que viu de fora assim o que os manos lá faziam. Então imagina para quem tava lá dentro, entendeu? Tem uma passagem do Zweig que ele fala da mãe dele, que a mãe dele ficou na Áustria, né? Chegou uma hora que ela não podia sentar no banco público, porque o H lá mandou, assim, um decreto de que judeus não podiam sentar em bancos públicos. Então ela teve que ir lá nos... ela não podia sentar nos bancos públicos, cara. É uma tristeza mesmo. Então, aí... E é isso, gente. O que mais? É porque as pessoas ficam me chamando aqui em casa, cara. É ruim você morar com um monte de gente que as pessoas ficam te chamando. Gritam o seu nome e você nem sabe por quê. Só pra fazer isso, né? Enfim. E aí eu... enfim. É um livro muito bacana, é um livro muito bonito. Ele é grossinho, né? O cara é massinho, mas vale a pena. A gente fica chateado quando ouve essas situações, né? A gente fica bem chateado quando ouve essa situação. São coisas assim na vida que faz a gente pensar um pouco, né? Pô, se a gente se colocasse no lugar do outro mais vezes, essas coisas não aconteceriam. E o problema do Zeg é que ele amava demais. O problema dele foi que ele gostava muito da humanidade e gostava do conhecimento também, e ele não pôde suportar o que aconteceu. Enfim. Leia um livro, é muito bom, né? Eu enchi de spoiler aqui mesmo, mas é uma biografia, então, tipo... Mas... leiam, é muito bom, tá? Eu não falei várias partes aqui, eu pulei muita coisa. Mas a experiência do livro é excelente. Enfim, gente. É isso. E... acho que eu vou tomar algum remédio, porque a garganta não tá bom. E é isso, tchau.